Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouco mais sobre cidades do Brasil. Origem do nome. O nome Antônio Prado vai homenagear, então, Antônio da Silva Prado, um fazendeiro paulista, que, como ministro da Agricultura, promoveu a vinda, então, dos imigrantes italianos ao Brasil, sabia? E instalou núcleos coloniais no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando da cidade de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer? Fundada em maio de 1886, a cidade ficou marcada com uma sexta e última colônia de imigração italiana no sul do país. As construções temáticas do lugar seguem bem preservadas e conferem um charme especial para aquela região, que inclui uma boa gastronomia típica, vinícolas que se tornaram tudo do mais atrativo naquele lugar. Atrações como o Museu Municipal guardam peças e objetos que preservam, então, a história dos imigrantes no Brasil. Aí tá, né? Serra Gaúcha, olha que beleza, não? A gente conhecer um pouquinho mais do Brasil. A Serra Gaúcha já era habitada, né? Claro que sim, por índios, né? Óbvio que eu tô falando, né? Mas era habitada pelos índios guaiagangues, desde os tempos, então, antes de descobrimento do Brasil. Esses foram, então, desalojados de maneira até violenta pelos, então, chamados bugreiros. Então, dentro de uma política oficial do governo brasileiro de embranqueamento da população brasileira. Isso abriu espaço no final do século XIX, então, para que o governo do Império do Brasil, então, colonizasse a região que era de população, então, europeia para a época, né? Esses índios foram sendo deslocados, muitos deles acabaram indo para o Paraguai. Até o ano de 1880, a floresta ali, milenar, revestida, então, o município do hoje Antônio Prado, era, então, percorrida apenas por indígenas, e que se alimentavam dos frutos dos pinheirais ali. Nem os missionários jesuítas se alimentavam daqueles frutos imensos, daqueles pinheirais, mas fundaram vacaria dos pinhais. Nem o padre Francisco Ximenes efetuou o levantamento da região. Nem a bandeira do Raposo Tavares, que ali em 1863 passavam por ali, chegaram até o local onde então hoje está Antônio Carlos. Os fazendeiros dos campos de vacarias no século XIX penetravam então a mata que circundava o campo, ocupando então terras para implantar então as lavouras, as invernadas, né, que chegaram então a ultrapassar a atual linha divisória do próprio município. Por volta de 1880, um senhor chamado Simão Davi de Oliveira se estabeleceu às margens então do Rio das Antas. Ele viera a pé de São Paulo até Rio das Antas, né? Adentrando o território gaúcho via vacaria. Costeou, então, desceu o Rio das Antas em busca de um lugar para construir o seu rancho, né? O único trecho de terra plana que encontrou junto à foz do rio, então o Rio Leão do Arroio Tigre, o Simão, então, se fixou ali. A picada conhecida como Passo do Simão, no município, então, daria acesso, então, a essa nova colônia que ia nascer ali. Ficou estabelecido pelo imperador Dom Pedro II
que as autoridades, durante o período de 1886, 87, criariam então um núcleo de colonização ali. Esse núcleo então tinha o nome de um bacharel, Manuel Barata Góes, engenheiro-chefe da Comissão de Medição de Lotes, né? Surgiu então e solicitou que fosse dada uma nova colônia, e então ele propôs que esse nome seria Antônio Prado, então em homenagem a Antônio da Silva Prado, fazendeiro paulista, né, que como então ministro da Agricultura na época promovia exatamente isso, os migrantes italianos do Brasil e a instalação de colônias no Rio Grande do Sul. Então, Antônio Prado, foi então a última colônia italiana criada pelo governo imperial, em 1886. Os primeiros italianos se instalaram na região, dedicando-se então a uma pequena agricultura. Atualmente, a cidade é considerada a maior influência italiana no Brasil. Sabia? O distrito foi criado com a denominação Antônio Prado, então pelo ato municipal ali em 1894. Essa divisão territorial, datada então agora de 2015, o município tem 3 distritos. Então, Antônio Prado, linha 21 de Abril e Santana. Em 28 de setembro de 2016, foi então cooficializada a língua italiana no município. Pode! Um lugar e suas histórias. E hoje nós contamos a história da cidade de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Nas sextas-feiras, eu falo sobre uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras, eu estou contando aos poucos os nomes que dão os nomes para as ruas da cidade de São Paulo. Se você gostou, dá o seu gostei. Se você não gostou, dá lá o seu não gostei. Se você gostou, passa para os amigos. Vamos compartilhar, vamos crescer o canal. E eu te espero para a próxima. Até lá.